E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me. Antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer vocês, porque muitos de vocês estavam preocupados aí com a minha voz, a minha dor de garganta. Quero dizer para vocês que ainda não estou completamente curado, mas que eu estou bem melhor e que eu posso gravar esse vídeo, por exemplo. Este vídeo do Vem Segue-me é o penúltimo, antes de terminarmos o estudo do Velho Testamento. Nós vamos ter Malaquias na próxima semana e depois um vídeo especial sobre o Natal, relembrando várias profecias sobre o Senhor Jesus Cristo que foram feitas na época do Velho Testamento. Então, é um momento de encerramento do projeto. Eu já disse isso para vocês, depois de 4 anos gravando vídeos aqui do Vem Segue-me, mais de 200 vídeos publicados sobre esse tema, nós estamos encerrando esse ciclo. Então, eu convido vocês a assistirem esse e o próximo vídeo, vocês que têm acompanhado já há bastante tempo o canal, e estarem motivados para o próximo ano, porque nós vamos estudar o Novo Testamento. Ainda vou continuar os vídeos do Vem Segue-me, mas eles serão num formato diferente. Vocês vão ver, em breve eu vou anunciar para vocês no canal. Se inscreva aí no canal, nós temos a meta de chegar a 40 mil seguidores no YouTube e nós estamos perto, mas eu preciso da ajuda de vocês. Caso você não seja inscrito, clica aí no botão de se inscrever. Se você já é inscrito, já é membro do canal, já segue, compartilha com seus amigos, seus familiares, para que eles possam se inscrever também. Hoje nós vamos estudar sobre Ageu e Zacarias. São 2 profetas que viveram na época em que o povo judeu estava sendo autorizado a voltar para a Terra da Promissão depois de terem passado bastante tempo dominados e cativos na Babilônia. O que me chamou mais atenção nesse estudo, porque nós vamos estudar o livro inteiro de Ageu, inteiro, mas é pequenininho. E o livro de Zacarias a gente vai estudar do 1 ao 13 e aí pula para o 7 a 14. Então tem alguns capítulos que a gente não vai estudar, mas que se você tiver tempo você pode mergulhar. Vai falar mais sobre o templo, vai ter bastante informação interessante e também doutrinas importantes para estudar. É que não dá para abranger no estudo do Vem Segue-me todos os capítulos do Velho Testamento, como aconteceu em outras aulas também, né? Às vezes a gente tinha que pular alguns capítulos para enfocar no que era mais importante para os nossos dias. Então, vamos começar lá em Ageu. Diz aqui que no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, vocês lembram desse rei pelo nosso estudo de Daniel, um rei do Império Medo-Persa, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zodac, o sumo sacerdote. Quando eles voltam para Jerusalém, esse templo, porque o primeiro templo nós chamamos de Templo de Salomão, esse segundo templo é chamado de Templo de Zorobabel. É o mesmo templo, é o templo que Deus ordenou que Israel construísse, onde rituais sagrados eram realizados a Jeová. Mas na reconstrução vocês vão ver que os historiadores às vezes se referem como o segundo templo, ou templo de Zorobabel. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não é vindo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então o povo, depois de tantos anos vivendo em cativeiro, muitos já haviam falecido, né, que tinham sido forçados a migrar. Quando eles estão retornando, muitos falam, não é agora o momento de reconstruir. E aí o profeta vai puxar a orelha deles e vai dizer assim, não, é o tempo de reconstruir sim. Vocês que são líderes do povo, né, tanto Zorobabel como Josué, esse não é aquele Josué que sucedeu Moisés, tá? Esse Josué viveu muito tempo depois daquele primeiro Josué. Esse Josué aqui é da tribo de Levi, um sumo sacerdote. E como líderes do povo, tanto Zorobabel como Josué, eles têm que ajudar o povo a ver a importância da reconstrução do templo, tá certo? Então o Senhor está chamando a atenção deles para isso. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe um salário num saco furado. Então a situação não estava fácil naquela ocasião.
E apesar disso, apesar deles terem bastante instabilidade, de terem sido forasteiros numa terra estranha, dispersos por muito tempo, agora que estavam retornando, as condições talvez não pareciam tão fáceis para construir um templo, mas se era uma ordem do Senhor, eles deveriam cumprir. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, o Senhor ele exige que nos esforcemos, que nos sacrifiquemos em razão do templo. Sempre foi assim. Nunca foi fácil construir um templo e manter ele como um lugar sagrado de adoração. Nos primeiros dias da igreja restaurada, também foi muito difícil. Os santos, quando receberam o mandamento de construir uma casa ao Senhor, um templo sagrado, o primeiro de Kirtland, eles viviam em casas simples, de madeiras, cabanas. Raramente algum dos membros vivia numa casa de tijolos, que era mais confortável. Ainda assim, eles receberam o mandamento de edificar uma casa maravilhosa. Eu estive lá no templo de Kirtland e imaginar isso, né, as condições daqueles primeiros santos há 200 anos atrás, um estado de pobreza, de dificuldade. Muitos, eles tinham se mudado para aquela região, eram novos naquela região, então estavam recomeçando a vida e ainda assim eles tinham que sacrificar para erigir um templo de pedras e que fosse considerado digno para o Senhor nosso Deus. Sacrifício semelhante aconteceu com relação ao templo de Navu, e todos os outros templos, eles requerem um grau de sacrifício. Talvez seja por isso que, para termos uma recomendação do templo, algumas das perguntas enfocam no nosso compromisso de sacrificar perante Deus. O dízimo, por exemplo, é uma das perguntas da entrevista para ir no templo. Se nós estamos pagando o nosso dízimo, por certo, nós estamos sacrificando uma parte da nossa renda e devolvendo isso ao Senhor, como gesto de que o amamos, de que consideramos Deus como nossa prioridade. Nós vamos falar bastante do dízimo na próxima aula de Malaquias, mas é um exemplo. Outro, se você está guardando a lei da castidade, você também está se privando de algumas coisas que o homem natural deseja, para fortalecer seu homem espiritual, para ser digno perante o Senhor. Então, veja que o templo está sempre associado a sacrifício. Mesmo numa época em que a igreja é próspera e que pode construir muitos templos sem que os membros sejam demandados para pagar diretamente a obra de construção, ainda assim os membros eles têm que ter algum tempo de sacrifício. Você veja que para ir no templo, muitas vezes não é fácil, mesmo que você mora perto do templo. Na minha casa em São Paulo para o templo agora, com as linhas que foram feitas de metrô, demora menos de 1 hora, né? Com o transporte público, você pega o metrô e você consegue chegar, porque tem uma estação bem do lado do templo de São Paulo. E não é muito longe, porque antes ficava mais difícil. Quando morava em Santos, por exemplo, tinha que esperar uma caravana da estaca para a gente poder ir, porque eram 2, 3 horas de viagem. E assim as coisas foram se facilitando. Mas mesmo assim, nós precisamos fazer um sacrifício. Tem que reservar um tempo na agenda, tem que se arrumar, né? Vestir roupas sociais, tem que ir até o templo, tem que passar tempo naquele lugar sagrado, depois voltar. Então você separa algumas horas da sua semana, do seu mês, para adorar o Senhor. E por mais que algumas pessoas elas não considerem isso difícil, para muitas outras é complicado, é difícil e exige uma consagração. Com o tempo, porém, elas vão aprendendo a amar o templo e aquela dificuldade inicial desaparece, passa a ser prazeroso dedicar as coisas ao Senhor. E foi o que vai acontecer com esse povo, né? Apesar de ser difícil reunir madeira, eles vão sentir que essa é uma causa importante. Então ouviram Zorobabel, filho de Seatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviou, e temeu o povo diante do Senhor.
No capítulo 2, nós lemos alguns conselhos específicos que o Senhor deu para os seus líderes e seu povo naquela ocasião. Por exemplo, no 4, e ser forte, todo o povo da terra. E a bênção de ser forte, o meu espírito ficou no meio de vós, e não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha as bênçãos deles serem fortes e deles construírem o templo por meio de uma consagração. O Espírito estaria no meio deles, o céu tremeria a favor deles e o Senhor faria com que as outras nações reconhecessem o poder de Sião e ele encheria a casa de glória. E ele ainda prometeu uma bênção adicional, dizendo: a glória desta última casa será maior que a primeira. Ou seja, esse templo reconstruído de Jerusalém, ele vai ter uma glória muito maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Testifico para vocês que o templo é o lugar onde nós encontramos paz. Então respondeu Ageu e disse: assim é que esse povo, e assim é que essa nação está diante do meu rosto, diz o Senhor. Assim é toda a obra de suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Então haveria necessidade de uma purificação. E o Senhor prometeu: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Já pensou? Ter as mesmas palavras sobre nós, sermos escolhidos por Deus e Ele nos fazer como um anel de selar, escolhidos por Ele para a salvação e para uma grande obra. Bom, indo para Zacarias, a gente vai ver os mesmos temas, a importância de um templo, a importância de nos mantermos dignos para entrar no templo. Mas Zacarias, ele vai falar um pouco mais sobre os últimos dias, sobre a coligação de Israel. Ele vai falar também sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. As profecias de Zacarias, elas impressionam de tão exatas que foram. Ele preparando aquele povo não apenas para o templo, mas para a vinda do Senhor daquela casa. Ele viria num tabernáculo mortal. Ele estaria no meio do povo. Ele ensinaria a verdade. Então Zacarias estava preparando aquele povo para receber o Senhor. E no versículo 3 nós lemos assim: portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e voltar-me-ei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós nos voltarmos para Deus, Ele vai voltar para nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, Deus seguramente fará a dele. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Porém não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Então, não siga o mau exemplo daqueles que foram antes de vocês, porque eu enviei profetas e essas pessoas não ouviram. E essa é a razão porque vocês foram dispersos e sofreram por 70 anos aí na Babilônia. Mas agora vocês têm a oportunidade de se voltar a mim e de receber as bênçãos que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Então façam convênios, voltem-se a Deus e as bênçãos virão. A mesma coisa, meus irmãos, se aplica a nós. Nós precisamos nos voltar a Deus. Como que nós nos voltamos a Deus? Um bom começo é orar e abrir o coração para Deus e dizer, Deus, eu, teu filho, quero fazer tua vontade. Me mostra como posso ser mais parecido contigo, como posso guardar teus mandamentos, como eu posso ser mais obediente. Talvez você tenha uma ordenança de salvação para fazer na sua própria vida que você não tenha feito. Talvez você tenha que ser batizado, talvez você tenha que receber o Espírito Santo.
talvez você tenha que receber o sacerdócio, talvez tenha que receber a investidura no templo, o selamento para toda a eternidade. Talvez você tenha que ajudar alguém da sua família a receber essas ordenanças de salvação. Talvez você tenha que convidar as pessoas a virem a Cristo, talvez tenha que perdoar, talvez tenha que mostrar bondade, tenha que servir com mais diligência no seu chamado. Eu não sei. Você que vai conversar com Deus e vai ver como se voltar a Ele. Mas eu testifico que o seu esforço de se tornar um melhor discípulo vai ser recompensado instantaneamente. Deus, Ele vai amar o seu desejo de procurar servi-lo. Você vai sentir uma confirmação espiritual de que Ele está satisfeito. Você também vai sentir quais são os ajustes que você tem que fazer na tua vida. Talvez tenha que conversar com o bispo e presidente de estaca, confessar certos pecados e resolver a sua vida. Talvez você precise frequentar a igreja porque você parou, não sei, veio a pandemia, ou você se magoou com alguém, ou você ficou confuso com relação a alguma coisa e realmente parou de ir na igreja. Mas agora é hora de voltar. Talvez você tenha que se preparar para fazer uma missão de tempo integral, talvez uma missão de serviço, talvez você tenha que melhorar o seu estudo, né? Você tenha que se aperfeiçoar no seu estudo acadêmico para ser um melhor profissional, para servir melhor as pessoas. E aí você lembra que tem um instituto, que tem um pathway, e você tem que fazer os ajustes necessários e correr atrás. Mas se você fizer essas ações de fé, procurando se voltar a Deus e seguir o que o Espírito está te orientando, o Senhor promete que vai se voltar a você. E você vê que essa expressão, Senhor dos Exércitos, é muito repetida, tanto em Ageu como em Zacarias. Por que será isso? Eu fiquei pensando, né? Todo o Testamento a gente tem Senhor dos Exércitos, mas aqui esse nome de Deus ele aparece com muita frequência. É porque eles estavam num momento de libertação. Eles estavam saindo do cativeiro deles para uma nova vida. E o Senhor ia lutar as batalhas de seu povo. Mas eles precisavam confiar nesse Deus poderoso. Ser fortes, diferente dos antepassados deles. Mesma coisa para nós. O Senhor vai lutar nossas batalhas. Mas nós precisamos mostrar esse comprometimento forte para com Ele. O 14 diz, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande zelo o Senhor vai cuidar das tuas necessidades, da tua família. Às vezes você está doente, às vezes você está desempregado, às vezes você está imerso num vício e não consegue se livrar. Qualquer que seja a dificuldade, né? Às vezes brigou com o irmão, com um amigo e chegou num ponto tão difícil de reatar essa amizade, essa irmandade e que você não vê solução mais. Mas o Senhor diz que vai cuidar de você e com grande zelo. Então nós precisamos, nós que somos de Sião, nos voltar a Ele, porque a bênção do Senhor vai recair sobre nós. O Senhor diz assim, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Para sermos contados como o povo de Deus, nós precisamos ter essa disposição de se voltar para Jerusalém, para Sião, para a casa de Deus. Nós precisamos edificar nossa vida para que sejamos dignos de ir a Sião. Nós precisamos ir no templo. Veja como aquele povo valorizava tanto a casa de Deus. Nós somos um povo que constrói e frequenta templos. Nós precisamos ter uma recomendação do templo válida. Nós precisamos ser dignos de usá-la. Talvez as condições da sua vida agora não permitam que você tenha uma recomendação. Então, sua prioridade deve ser fazer todo o possível para ter essa recomendação. Talvez você tenha uma recomendação do templo, mas por alguma circunstância você não consegue frequentar o templo tanto quanto gostaria. Ainda assim, os convênios que você fez lá, eles devem ser o teu guia para se manter nos padrões elevados que o Senhor exige. O capítulo 2 continua, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que estarão no meio dela.
E eu, diz o Senhor, serei para ela como um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. O Senhor estava prometendo que bênçãos grandiosas para Jerusalém, para que ela fosse reconstruída, o Senhor estaria no meio dela. Assim também, meus irmãos, se nós formos um povo que nos voltamos ao templo, o Senhor faz a mesma promessa. Ele será um muro de fogo ao nosso redor, Ele vai nos proteger. Por isso que nesses últimos dias, sabendo de todas as calamidades, angústias, pandemias, guerras, catástrofes que aconteceriam, o Senhor disse: permaneceis em lugares santos e não sejais movidos. Os lugares santos que nós devemos permanecer são dois: o templo e a nossa casa. A nossa casa ela tem que ser santa. Temos que nos aproximar do padrão elevado do templo. Esses dois lugares, eles são um refúgio contra a tempestade que está sendo derramada com grande força nesses últimos dias. Então Zacarias vai começar a falar da coligação, dizendo: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Houve a dispersão, mas agora que os convênios haviam sido restaurados, iria chegar um momento de coligação. E ele continua no 10-13. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e me serão por povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Zacarias não estava falando de acontecimentos imediatos, a reconstrução do templo de Jerusalém, mas ele aproveitou essa euforia e disposição de ser construído um novo templo para profetizar, assim como muitos profetas já haviam profetizado. Nós estudamos isso, né? Sobre o glorioso futuro de Jerusalém e de Sião. O povo de Deus, nos últimos dias, seria coligado. E não apenas os israelitas, mas seriam também coligados outras nações, diferentes nações. E nós estamos vendo o cumprimento dessas coisas nesses últimos dias. A obra de coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje, meus irmãos e irmãs. Pessoas de todo o lugar estão se unindo à Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, fazendo os mesmos convênios de Abraão, Isaac e Jacó, recebendo ordenanças sagradas no templo. E o Senhor dos Exércitos, Ele está no nosso meio. Então o Senhor herdará Judá por sua porção na Terra Santa e ainda escolherá Jerusalém. Isso ainda não se cumpriu na totalidade, mas vai haver uma ocasião antes da segunda vinda em que o povo de Israel, que conhece os convênios de Deus, vai ser coligado na terra de sua primeira herança, lá na Palestina. Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque Ele se despertou da sua santa morada. Lembra-me muito Abacuque aqui, né? O Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. E esse sentimento de reverência e de assombro é o que vai ser forte, constante em todos aqueles que estiverem nessa terra para ver os eventos finais desse mundo, quando a segunda vinda se der. Porque para os justos vai ser maravilhoso, vai ser alentador, vai ser um momento de grande júbilo, mas para os iníquos um momento de desespero, de terror. Eu espero que nós possamos estar no primeiro time. Capítulo 3. Aqui ele vai falar sobre o nosso inimigo, o inimigo de toda a retidão. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Olha só, Josué, que era o sumo sacerdote, era um dos líderes daquele povo. Tinha Satanás do lado para lhe opor. Não pensa que esse é um privilégio, se eu posso dizer assim, só de Josué. Todos nós temos uma oposição demoníaca. Satanás e seus anjos, eles querem nos destruir.
Mas o que eu quero comentar sobre esse versículo é que Satanás, ele conhece e quer destruir os líderes da igreja. Bispos, presidentes de estaca, presidente de sociedade de socorro, os presidentes de templo, as autoridades gerais. Satanás se esforça muito para procurar desviar esses homens e mulheres que têm chamados importantes no reino de Deus. Assim como ele estava procurando derrubar Josué, Satanás também está procurando derrubar os líderes da igreja, porque ele sabe, se conseguir derrubar um líder da igreja, vai afetar muito o reino de Deus. Porque outras pessoas olham para esses líderes com admiração, seguem seus conselhos. É claro que nenhum líder é perfeito, né? E se nós procurarmos, nós vamos ver falhas nessas pessoas. Eles são homens e mulheres mortais. Mas o que está dizendo aqui é que Satanás, ele quer que esses líderes pequem, eles cometam pecados sérios, para que ele possa derrubar a obra de Deus. Então ele faz constante oposição. Josué estava vestido de trajes sujos e estava diante do anjo. Isso é uma outra coisa, porque enquanto temos a oposição de Satanás, temos também a ajuda celeste. Anjos, não estou dizendo sobre anjo da guarda, né? Não vem com essa ideia de que você tem um anjo designado para cuidar de você. Isso não é a ideia da igreja. Mas certamente nós temos ajuda do outro lado do véu, porque o Senhor prometeu que ia enviar ajuda celestial. E porque nós tomamos o sacramento todos os domingos, os portadores do sacerdócio arônico, que têm as chaves da administração dos anjos, concedem àqueles que são fiéis a oportunidade de ter esses seres celestiais ao nosso redor e a proteção do Espírito de Deus. Então nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandonou, né, às bofetadas de Satanás. Nós podemos vencer o inimigo da nossa retidão. Versículo 4. Então respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe esses trajes sujos. E ele disse: eis que fiz passar de ti a tua iniquidade, te vestirei de trajes novos. Então Josué, ele teve que tirar aqueles trajes mundanos, aqueles trajes sujos, e colocar novos trajes. E quando eu li aqui do versículo 4 até o versículo 8, veio na minha mente uma ordenança sagrada que nós realizamos no templo, que é a iniciatória. E se vocês passarem pelo templo, leiam isso e comecem a perceber certos elementos que tem também naquela ordenança. Porque ele fala sobre trocar roupa, e todos nós, quando vamos no templo, nós trocamos as nossas roupas, né, que podem ser consideradas sujas, porque são do mundo, por roupas limpas, brancas. Ele também fala aqui sobre, põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de roupas, e o anjo estava em pé. E o anjo do Senhor prostou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átritos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, porque eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, olha, todas as coisas que a gente aprende no tempo associadas aqui: realizar uma ordenança, receber chamados e responsabilidades especiais, né, sendo ungido para bênçãos futuras, e tudo associado ao renovo. Quem é o renovo de Jacó? É Jesus Cristo. Então, enquanto a gente lê sobre essa investidura, esse novo nascimento aqui para Josué, eu posso dizer assim, nós podemos pensar também no que acontece conosco no templo, porque é parecido o que estava acontecendo com ele. E eu também estava vendo essa história e lembrando de uma experiência que Joseph F. Smith teve quando ele era um jovem missionário no Havaí. Ele foi chamado para a missão quando ele tinha 15 anos. Joseph F. Smith é filho de Hiram Smith. Então ele conheceu o pai por poucos anos, porque acho que ele tinha 6, 7 anos, o pai foi assassinado e ele teve que fazer a difícil jornada do leste dos Estados Unidos até o oeste, nas Montanhas Rochosas, com a sua mãe viúva, e foi muito difícil. E Brigham Young tinha um interesse especial por esse rapaz, provavelmente porque sabia
um pouco sobre a capacidade dele e do que o futuro reservava, né? Joseph F. Smith vai se tornar um apóstolo e depois presidente da igreja. Mas naquela época, aos 15 anos, ele estava com um espírito meio rebelde, fazendo coisas meio complicadas, né? E aí Brigham Young decidiu chamar ele para a missão quando ele tinha apenas 15 anos de idade. A viagem para Havaí não era fácil naquela época, não tinha avião e foi muito, muito difícil, mas passando rápido sobre isso, né? Eu não vou contar toda a história dele, que é muito interessante. Ele estava bem desanimado no começo da missão dele e ele começou a refletir sobre muitas coisas na sua vida e sentir muito indigno e incapaz. A língua era diferente, a comida era diferente, tudo parecia estar dando errado na missão dele. E certa noite ele sonhou e ele acordou daquele sonho sabendo que, apesar das dificuldades, de se sentir incapaz, de às vezes sentir que estava atrasado, não estava realizando as coisas como devia, ele estava limpo. E isso era o mais importante, estar vestido com santidade. E o presidente Gordon B. Hinckley repetiu esse discurso e eu ouvi essa história pela primeira vez quando o presidente Hinckley compartilhou numa conferência geral. E essa história tem estado comigo por bastante tempo. É muito importante, meus irmãos, nos mantermos limpos. Mesmo que algumas coisas talvez não estão acontecendo na nossa vida como a gente quer, nós precisamos ter a confiança de dizer, mas eu estou limpo, eu estou limpo. Então vamos ter nossas vestimentas limpas diante de Deus. E nós fazemos isso nos arrependendo diariamente, guardando os mandamentos e nos esforçando para viver de cada palavra que sai da boca do profeta. Joseph F. Smith era filho de Hyrum Smith, irmão do profeta Joseph, assassinado com ele em Carthage. Joseph F. nasceu em Far West, Missouri, em 13 de novembro de 1838. Saiu do Missouri ainda bebê. Certo dia, quando ainda nem tinha 6 anos de idade, ouviu alguém bater a janela da casa de sua mãe em Nauvoo. Era um homem que viera às pressas de Carthage a cavalo para avisar a irmã Smith que o marido dela fora assassinado naquela tarde. Quando Joseph F. tinha 9 anos de idade, conduziu com a mãe um carroção de bois pelas planícies até este vale. Aos 15 anos, foi chamado para servir um missionário no Havaí. Primeiro foi para São Francisco e lá trabalhou numa fábrica de telhas a fim de ganhar dinheiro para a passagem rumo às Ilhas Havaianas. Na época, o Havaí não era um paraíso turístico. Era habitado por havaianos nativos que eram, em sua maioria, pobres, embora generosos com o pouco que tinham. Ele aprendeu a falar seu idioma e a amá-los. Enquanto lá servia, teve um sonho notável. Vou ler sua narrativa a respeito desse sonho. Ele disse: sentia-me oprimido quando estava na missão. Estava quase desnudo e praticamente não tinha amigos, com exceção da simpatia de um povo carente e de pouca instrução. Sentia-me tão diminuído em minha situação de pobreza, falta de inteligência e conhecimento e minha pouca idade, que mal me atrevia a olhar um homem no rosto. Nessas condições, sonhei certa noite que estava me dirigindo a um lugar e tinha de me apressar ao máximo, com medo de me atrasar. Corri o mais rápido que pude e só me lembro que carregava um embrulho que estava envolto em um lenço. Em minha afobação, nem sabia exatamente o que ele continha. Cheguei, por fim, a uma maravilhosa mansão
e senti que aquele era o meu destino. Ao aproximar-me às pressas, vi uma placa com os dizeres banho. Sem demora, voltei-me, entrei e lavei-me até ficar limpo. Abri o pequeno embrulho que levava comigo e lá encontrei um conjunto de roupas brancas e limpas, algo que eu não conhecia havia muito tempo, pois as pessoas à minha volta não se preocupavam com o asseio. Mas minhas roupas estavam limpas e eu as vesti. Em seguida, corri até o que parecia uma grande entrada ou porta. Bati e a porta se abriu. O homem que atendeu era o profeta Joseph Smith. Ele olhou para mim com certo ar de reprovação e suas primeiras palavras foram: Joseph, você está atrasado. Mas respondi confiante: sim, mas estou limpo, estou limpo. Ele me tomou pela mão, conduziu-me ao interior da casa e então fechou a grande porta. Senti a mão dele com uma força que jamais sentira antes. Eu o conhecia e, ao entrar, vi enfileirados meu pai, bem como Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards e outros bons homens que eu também conhecia. Olhei a sala, que parecia vasta como este vale e ocupada por uma enorme multidão, e à frente estavam todas as pessoas que eu conhecera. Minha mãe estava lá, com uma criança no colo. E lembro-me do nome dos presentes que pareciam figurar entre os escolhidos, entre os exaltados. Quando tive esse sonho, estava sozinho numa esteira no alto das montanhas do Havaí, sem ninguém ao meu lado. Mas nessa visão, apertei a mão do profeta e vi um sorriso esboçar-se em seu rosto. Ao acordar naquela manhã, eu era um homem, embora tivesse apenas a idade de um menino. Não temia mais nada no mundo depois disso. Eu era capaz de encontrar qualquer homem, mulher ou criança e olhá-los no rosto. Sentia-me um homem feito. Aquela visão, aquela manifestação e testemunho que desfrutei naquele momento fizeram de mim o que sou hoje. Se é que sou de alguma forma bom, limpo e justo perante o Senhor, e se é que existe algo de positivo em mim. Isso me ajudou em todas as provações e dificuldades. A essência desse sonho notável está na reprimenda de Joseph Smith ao jovem Joseph F. O profeta disse: Joseph, você está atrasado. Joseph F. respondeu: sim, mas estou limpo, estou limpo. O resultado desse sonho foi que o menino transformou-se em homem. Sua afirmação, estou limpo, deu-lhe autoconfiança e coragem para encarar qualquer pessoa ou situação. Ele recebeu a força que emana de uma consciência tranquila e fortalecida pela aprovação do profeta Joseph. O 9:10 fala um pouco sobre o futuro de Israel, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estarão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então aqui
Quando fala 7 olhos, e tem outras figuras que podem parecer um pouco esquisitas quando vocês estiverem lendo, porque esses profetas têm visões e eles ensinam essas visões para o povo judeu, que compreendia esse simbolismo muito melhor do que nós estamos compreendendo. Lembra quando fala 7 olhos? 7 significa o número da perfeição. É muito repetido sobre o número 7 no livro de Apocalipse, né? E como Zacarias ele tem muitas visões sobre os últimos dias, é interessante ver até um paralelo com Apocalipse, né? Quando fala que a pedra, a única pedra, Jesus Cristo, estarão 7 olhos, significa que ele tem um perfeito conhecimento sobre todas as coisas. E o Senhor, que é Jesus Cristo, que é a rocha eterna, é que tem capacidade de tirar a iniquidade da terra em um dia, mais rápido do que nós imaginamos. Ele pode nos santificar. E ele pode e tem poder para cumprir todas as suas palavras, inclusive para coligar nações estrangeiras, onde nós vamos colocá-las debaixo da videira, debaixo da figueira. Elas vão repousar em Sião junto com nós. Aí a gente pula para o capítulo 7, né? E eu quero destacar o 9 e 10, que diz assim: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdias, cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Então, são conselhos bem específicos para sermos caridosos. Nós precisamos julgar com justiça, nós precisamos ter piedade, precisamos oferecer misericórdia, compaixão para o nosso irmão. Temos que atentar à causa da viúva e do órfão. Nós temos que receber bem, ser hospitaleiros, né, com os estrangeiros, com as pessoas que não são de nossa religião. Nós precisamos olhar para o pobre e ajudar ele a ser autossuficiente e a ter alimento e encontrar um meio de sobreviver. E nós temos que tirar do nosso coração o desejo do mal. Nós não podemos desejar o mal para ninguém. Nem tente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Então, a mudança não pode ser apenas externa. Eu não posso apenas parar de fazer atos maus, mas eu tenho que limpar dentro da minha alma. Eu preciso me santificar. Aquele processo de justificação, que é parar de fazer coisas erradas, e o processo de santificação, que significa vencer a tirania do pecado e tirar do nosso peito a vontade de pecar, que é o processo de santificação, precisam acontecer os dois, pelo Espírito e poder de Deus. Muitos de nós somos como o povo de Israel, coração duro como diamante, né? Não é nem pedra, é diamante, de tão duro que é o nosso coração. Algumas coisas simplesmente nós não queremos ouvir, não queremos fazer. Mas esse não é o caminho que o Senhor quer para nós, porque esse caminho de dureza de coração, de cegueira de mente, de dura cerviz, ele não traz felicidade, não traz paz. Nós precisamos ser maleáveis, nós precisamos mudar, nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Seguir a palavra dos profetas, 100%. Aquele povo, por mais que tivesse se arrependendo, voltando, construindo o templo, Zacarias sabia que eles eventualmente acabariam pecando de novo, e um novo estado de apostasia aconteceria. Por isso ele diz no 14: Eu os espalhei como tempestade entre as nações, que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem retornava, porque fizeram da terra desejável uma desolação. Isso já está acontecendo, ele está falando na voz aqui do passado, né, usando. Mas isso voltaria a acontecer novamente, eles seriam espalhados mais ainda, muito e muito mais. Zacarias 8, ele continua nesse tema sobre dispersão e coligação, dizendo no versículo 4: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, e cada um terá na sua mão o seu bordão por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que brincarão nas ruas delas. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Se isso será maravilhoso aos olhos do remanescente desse povo naqueles dias, será por isso também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do pôr do sol. Então o Senhor traria o povo dele de volta, e os velhos e os jovens, eles estariam protegidos naquela santa cidade. O Senhor tem poder para fazer Sião voltar. Em Zacarias 9, tem uma profecia específica sobre Jesus Cristo. No versículo 9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e trazendo salvação. Até aqui, acho que aqueles líderes judeus da época de Jesus Cristo não tinham nenhum problema com essa profecia. Porém, não foi apenas isso que Zacarias disse. Ele não disse apenas sobre o rei, o justo, trazendo a salvação. Ele colocou a vírgula e continuou: humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho filho de jumenta. Humilde. Não era isso que os judeus da época de Cristo estavam querendo do Messias. Eles queriam um libertador poderoso. Eles queriam que o Senhor dos Exércitos lutasse e destruísse os inimigos temporais deles. Mas o Senhor dos Exércitos, naquela primeira vinda, ele veio humilde. E ele entrou em Jerusalém literalmente montado num jumento. Isso foi nos dias finais da vida do Senhor Jesus Cristo. E apesar dessa profecia ser literalmente cumprida, muitos ainda não conseguiram ver que ele era o Deus de Israel. Uma outra referência a Jesus Cristo está no 16 desse capítulo 9, dizendo: e o Senhor seu Deus o salvará naquele dia, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras da coroa serão levantados na sua terra como bandeira. Tem uma linda analogia que é repetida em outras escrituras, quando ele diz que nós vamos ser pedras da coroa, né? O Senhor, ele nos considera muito preciosos e ele quer que nós sejamos um com ele. E quando fala da bandeira, está falando para mim dessa coligação, desse momento onde as pessoas se unem sobre a causa de Deus, sobre a mesma causa, né? Que é a causa de Deus. Fala sobre a pedra de esquina, que é uma referência também de Jesus Cristo, no capítulo 10. Vamos ver o 8. Eles assobiarei, nesse espírito de falar de estandarte, de reunião. Esses próximos versículos aqui, eles explicam bastante. E os ajuntarei, porque eu os redimi, e multiplicar-se-ão, assim como antes se tinham multiplicado. E eu semearei por entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. De tantos que vão ser, o Senhor vai se lembrar de todos, mesmo aqueles que tinham sido perdidos, consideradas 10 tribos perdidas, elas retornarão, todos serão coligados. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no meu nome, diz o Senhor. Todos aqueles que fazem um convênio com Deus nas águas do batismo são fortalecidos por Ele. Uma das maneiras que Ele faz isso é depois de fazer convênio sagrado nas águas batismais. Eles recebem o dom do Espírito Santo, que vai ajudá-los a receber o seu nome sobre eles. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome. Nós vamos nos tornar filhos e filhas de Cristo, sendo chamados pelo nome dele. O capítulo 11 tem uma outra profecia bem específica da vida de Jesus Cristo. Olha só. Porque eu lhes tinha dito, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e arrojei na casa do Senhor ao oleiro. Pessoal,
agora que eu li esses versículos para vocês, olha o que fala lá em Mateus 26, 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe arbitraram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para entregar. Tem mais ainda, se vocês lerem no capítulo 27 de Mateus, do 3 ao 10, vocês vão ver também sobre o oleiro. Aqui diz: então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, devolveu arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado daquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo me ordenou o Senhor. Não só Jeremias, Mateus falou isso, mas também Zacarias. O Senhor me disse: arroja isso ao oleiro. Então é interessante como foi cumprido literalmente as palavras aqui dos profetas do passado. Zacarias 11 também tem uma advertência aos líderes do povo, dizendo: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Então nós que recebemos responsabilidades no reino de Deus, não podemos abandonar as tarefas que o Senhor nos deu. Nós vamos ser considerados inúteis se nós não fizermos aquilo que Deus exige. Nós não podemos receber um chamado apenas para enfeite. Nós recebemos um chamado para fazer a diferença. Então, se nós formos considerados pastores inúteis, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço se secará completamente, e o seu olho direito se escurecerá completamente. Ninguém quer que isso aconteça, né? É claro que essa maldição aqui, ela é simbólica. Não quer dizer que se você deixar de ir numa reunião ou se você deixar de cumprir uma responsabilidade, visitar, ensinar, o seu braço e o seu olho direito vão ter problemas. Mas certamente o seu espírito vai se enfraquecer. E as oportunidades de crescimento serão limitadas. Não limite a si mesmo. Sirva de boa vontade e com gratidão. E o Senhor vai ter bênçãos maravilhosas derramadas sobre você. Agora, Zacarias 12, versículo 10. Porém, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram. E prantearão por ele, como quem pranteia pelo unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Essa é uma outra profecia bem específica, que não foi cumprida na primeira vinda de Jesus Cristo, mas vai ser cumprida na segunda vinda de Jesus Cristo. Porque quando ele voltar e aparecer para salvar o povo dele, e é muito interessante o capítulo 12, porque fala da batalha de Gog e Magog, a batalha do Armagedon, a última grande batalha que vai acontecer antes do início do milênio. Eu não vou ter tempo para entrar nela, nós já falamos um pouco sobre isso em outras aulas, mas esse ponto eu queria realçar com vocês, porque Jesus Cristo vai aparecer para resgatar o povo dele. E as pessoas vão olhar para Cristo e vão reconhecer que ele é o libertador. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido, e a terra pranteará e cada família à parte. E no capítulo 13, continuando essa visão, o profeta diz: e se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, na segunda vinda, as marcas da crucificação, que são símbolo da expiação de Jesus Cristo, estarão à mostra. E o povo vai perguntar, vendo o Senhor vestido de vermelho no céu: que feridas são essas? E ele vai dizer: essas são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e eu purificarei.
e a purificarei, como se purifica a prata, e porei à prova, como se põe à prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, meu povo é. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então o momento de redenção final acontecerá quando o milênio for estabelecido. O 14, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Isso aqui também é uma visão sobre essa última batalha, quando as nações da terra se voltarem contra Jerusalém. E as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá. Então, nesse momento de angústia, quando não há mais esperança, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Você já pensou como que vai ser isso? As nações pensando que venceram o povo do Senhor, então Jesus Cristo aparecendo para lutar as batalhas. Como no dia em que pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o Oriente e para o Ocidente, num vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, outra metade dele para o sul. E aí vai criar uma estrada onde o povo de Israel vai poder fugir, e o Senhor vai contra os inimigos de seu povo. Mas será um dia o qual é conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. Acontecerá que no cair da tarde haverá luz. Então, não vai importar dia ou noite, porque o Senhor, Ele traz a luz, né? Naquele dia, acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Então, também vai criar uma nova passagem de água, que inclusive vai sair debaixo do templo de Jerusalém. Vai curar o Mar Morto, como nós já estudamos também. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será seu nome. O Senhor vai reinar pessoalmente, como fala a nossa regra de fé, na terra, durante o milênio. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. E eu quero pedir para vocês que estejam bem animados e preparados para a aula de Malaquias, que vai ser a nossa última aula. Eu gostaria de fazer um pedido para que vocês compartilhem nessa semana comigo, antes da preparação do vídeo da próxima semana, testemunhos, experiências que vocês tenham tido com a lei do dízimo e a obra vicária, ou seja, salvação pelos mortos. Também pode ser experiência sobre o templo, as bênçãos que você tem recebido por frequentar e servir ao templo. Eu vou usar alguns dos depoimentos que chegarem para mim no vídeo da próxima semana. Então, como é que tem que fazer isso? Eu vou deixar na descrição a maneira que vocês vão me enviar esses vídeos, tá? Vocês podem me enviar por mensagem, pelo WhatsApp, por alguma rede social, e chegando esses vídeos, eu vou editar eles e vou colocar no meu vídeo da semana que vem. Se chegarem muitos vídeos, eu não vou poder colocar todos, eu vou ter que fazer uma seleção. Mesmo assim, eu vou ficar muito grato por vocês me enviarem esses testemunhos. Então, façam isso, tá? Eu vou selecionar aí talvez uns 4, 5 vídeos para fazer parte do vídeo da aula que vem, que vai ser o último. Então, eu gostaria muito de ouvir seus testemunhos sobre os temas que nós vamos tratar em Malaquias na semana que vem. Desejo que vocês possam ter um ótimo estudo nessa semana, um estudo pessoal, família, na igreja, sobre as escrituras que nós tratamos hoje. Que o Espírito do Senhor possa revelar verdades preciosas que são úteis para a sua vida. Obrigado por terem me acompanhado todo esse tempo. Apesar de no seu último vídeo já estou em clima assim, de despedida, mas também muito animado para fazer melhor no ano que vem no nosso estudo do Novo Testamento. Obrigado e até a próxima. Tchau.